Podcast do Transporte. Nesse momento, o podcast do Transporte declara criada a Abtec. Até então não estava. O evento foi aqui na Latibus e a gente está com o coração da Abtec. A gente está com o Gustavo Balieiro, da Bus2. A gente está com o Rafael Teles, da Transdata, está com o Felipe Leone, diretor técnico da Prodata, que são a cabeça desse movimento. Então vamos começar, vamos pela ordem. Gustavo, aqui veio a Abtec e quais são seus propósitos, para usar uma expressão típica? Bom, a Abtec veio literalmente para ser uma voz do setor de tecnologia, um conciliador e um mediador de entendimentos técnicos. Eu acho que nada mais para introduzir e contar a história, né? Tanto Teles quanto Leone, que são concorrentes como empresas, mas dá uma demonstração de como o setor precisa estar unido em prol e como que começou essa história. Então, o que nós queremos fazer é conciliar o setor em prol de uma tecnologia como ferramenta, mas numa visão comum entre as empresas, mesmo que você tenha concorrência, mas uma concorrência leal e num caminho único. Ou seja, há um lado corporativo de defender a questão da tecnologia. Aonde a tecnologia está apanhando no momento? Segue-se um longo silêncio. A tecnologia, ela na verdade, ela é uma ferramenta. E ela apanha, na verdade, quando cada um está olhando, tentando resolver o problema de forma unitária. E aí eu acho que o nascedouro da Abtec, ele é literalmente quando duas empresas concorrentes distintas olham para o mesmo problema e falam: a gente não precisa conversar sobre isso, a gente não precisa normatizar, padronizar e tomar uma direção num único sentido. Então, a Abtec nasce há 2 anos atrás, a partir de uma Latibus, com base nesse conceito. E agora o que a gente quer fazer é literalmente conseguir tirar do papel políticas públicas ou, vamos dizer, conhecimentos técnicos que ajudem o setor, operadores e a própria setor público. Qual é o caminho de consenso entre a tecnologia, o que pode ser feito e talvez até o que é melhor ser feito? Tá certo. Leone, a gente tem Prodata e Transdata sentados na mesma mesa, isso está registrado. Mas, na verdade, a gente sabe que os interesses corporativos eles precisam existir. A gente tem em várias áreas do mercado. Mas eu quero que a gente crie o tamanho, né, da área de tecnologia. Há um crescimento cada vez mais importante. A gente vê na Latibus, por exemplo, tem uma parte importante dedicada a metal e borracha, né? Ônibus, bonito, buzeiro tirando foto e tal. Os busólogos não tiram foto de tecnologia, né? Não dá para fotografar o software. Né? Mas é o que está por trás. Em todas as entrevistas que a gente teve aqui, desde o governo, o ministro esteve sentado aqui, até qualquer um dos expositores, todos falam de tecnologia. É preciso falar a mesma língua, é preciso ter uma fonte, como, por exemplo, o governo financia ônibus, o governo financia infraestrutura, o governo financia tecnologia? É uma pergunta muito interessante, né? Normalmente não, né? Eu não sei precisar, mas eu acho que, assim, numa operação de transporte, posso falar por bilhetagem, não responde por 3%, muitas vezes, do orçamento de um projeto. Então, assim, algo que é tão vital, que é tão importante e recebe tão pouco, né, de incentivo e de investimento. Então, a gente é sempre espremido nesse aspecto. Mas eu vou voltar na questão da linguagem e dos dados, que é o mais importante, né? É realmente necessário, é realmente algo que precisa ser normatizado, né? Porque, como eu e o Rafael, chegamos desse insight que ocorreu logo após um painel, né? A ideia nasceu assim. Poxa, a gente está todo mundo ali, 5 empresas, aquela conversa toda desconexa, né? E era a minha primeira participação num painel. Então, acabou o evento, eu perguntei: Rafa, é sempre assim, cara? É sempre assim. Fica, a gente podia fazer umas normas, né? Começar a falar a mesma língua, né? Isso, inclusive, é algo que daria uma credibilidade para o setor como um todo, né? Então, eu defendo isso. Normatização, padronização não divide mercado, multiplica.
Com Né? certeza. Você já imaginou aí, se cada empresa, cada lugar que você fosse ter uma tomada elétrica diferente, um Wi-Fi diferente? É o que eu ia dizer, vocês estão a ponto de inventar o USB. Né? A minha inspiração foi nisso, né? Eu venho de indústria eletrônica, de desenvolvimento, de engenharia de hardware, e tudo funciona assim. Concorrentes montam consórcios, montam associações para desenvolver os padrões. E, poxa, duas empresas aqui pioneiras, né, falando de Brasil, que seguiram seus caminhos, uma hora iam ter que convergir. Tá certo. É simples dessa forma. Rafael Teles, nosso guru no podcast do transporte, ele desde o começo presente com a sua visão clara e a sua língua afiada, também vamos contar sobre isso. A Abtec está entrando num espaço que vai disputar atenções com outros players, vai disputar dentro de um mercado muito competitivo, eventualmente até posturas que vão fugir dessa padronização. Teve aqui o ministro das cidades, esteve aqui agora há pouco o Marcos Daniel, falando em criar, a partir do marco regulatório, a partir do marco legal, criar normas para o transporte, um guarda-chuva dentro do Brasil, seguindo as suas diferenças. A tecnologia se encaixa nisso? Então, quando você falou do movimento corporativo, eu estou aqui prestando atenção, e aí o Felipe falando de quando começou a iniciativa, eu estava lembrando a conversa sobre o que foi a discussão no painel. O painel teve alguma pergunta sobre bilhetagem digital, e em um dado momento alguém respondeu uma coisa que a gente se olhou como quem dizia, não é possível que a gente está escutando isso no ano da graça de 2024. E aí quando a gente desceu, o Felipe disse, é isso mesmo? Que e enquanto a gente estiver falando cada um por si, aparentemente vai haver espaço para que discursos pouco consistentes repercutam. Então, a Abtec ela não tem propósito de disputar, não mais do que, por exemplo, o ônibus tem que disputar espaço na cidade. Então, a gente produz tecnologia para um setor que precisa disputar diariamente, uma disputa, inclusive, bastante desigual, porque enquanto o transporte coletivo movimenta uma quantidade imensa de pessoas com um recurso muito menor e um espaço muito menor, o direcionamento da política pública e do recurso público é prioritariamente para o transporte privado individual. Né? As pessoas ficam muito encantadas com hora é o carro autônomo, é o carro elétrico autônomo, é o carro elétrico autônomo que voa, né? E também esperam que a tecnologia traga resposta para a pergunta que ninguém fez ou para o problema que ninguém tem. Mas o que a gente enxerga no propósito de uma associação é retomar uma coisa que no setor de transporte público do Brasil é uma experiência, é uma tradição. Os grandes avanços que nós tivemos foram produzidos a partir de movimentos coletivos. Se você analisar o que foi o JPOT, se você analisar todo o avanço que o setor teve a partir da criação da NTU, o que as fábricas de ônibus avançaram com a Fabus, quer dizer, se hoje a gente tem normas para produzir um ônibus urbano no Brasil, e por mais que existam diferenças regionais, há um padrão a ser seguido, um padrão mínimo que tem que ser obedecido pela frota de ônibus, há um padrão legislativo, a gente acabou de aprovar um marco legal, todas essas construções, esses avanços, eu acho importante o exercício da paciência histórica, porque às vezes a gente diz, a coisa não está avançando, a coisa passou por momentos muito difíceis, porque a gente está sempre no cenário de disputa. Mas se a gente analisa nos últimos 30 anos, todas as pautas realmente coletivas nesse setor, elas avançaram. Quando o setor pautou o fim do transporte pirata, do pirueiro, acabou. Você não tem nenhuma cidade hoje, né? Se você pensar no começo dos anos 2000, começo desse século, como é que isso estava? Quando você pensa depois na pauta da desoneração tributária e das tarifas, avançou. Né? Então agora a gente tem uma outra discussão sobre as fontes permanentes de financiamento, mas ela começou agora. A da descarbonização também está acontecendo agora. Então elas não acontecem nessa velocidade da gente pautar e no dia seguinte ter o resultado, mas todos os avanços foram produto de um esforço coletivo que dependeu da articulação de empresas e entidades de diferentes regiões, com diferentes percepções acerca de uma mesma realidade. Então, pense que a Abtec é mais uma iniciativa
dentro dessa mesma direção que a gente sabe que dá certo. Certo. Eu vou jogar a pergunta para cima. Você falou de Fabus, você falou de NTU. A Abitec já se apresentou, já conversou com essas grandes associações? Já há um início de diálogo, já há um início de, sei lá, conhecimento? Hoje a Abitec se coloca na Latibus, acho que foi um momento muito oportuno, porque como isso já vem sendo construído há quase 2 anos, internamente a gente precisava primeiro alinhar os discursos, a gente precisava construir quais iam ser os objetivos, literalmente o nosso manifesto, e aí a gente se apresentar a mercado. Então, sim, a gente começa a se apresentar primeiro para os pilares do setor, NTU e o próprio governo federal, a NTP envolvida. Hoje nós vamos ter, para além dos 3, uma reunião com a própria FNP e também a UITP, para apresentar a Abitec, apresentar o conceito da Abitec e a gente começar com o primeiro, vamos dizer, produto da Abitec, que seria um conjunto de glossários e verbetes que vai ser construído em conjunto com todos esses entes, para a gente começar essa normatização, entendimento ou linguajar único, independente de regionalismos. Então a gente começa a se apresentar, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente. Talvez haja um verbete sobre limitação do uso indiscriminado da expressão inteligência artificial, né? Desculpa, eu tô causando silêncios constrangedores. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque realmente eu também tenho a língua solta. Eu acho que o último painel que eu participei, eu citei uma expressão que, salvo engano, eu ouvi a primeira vez pela ministra Carmen Lúcia, que ela dizia que o problema não é a inteligência artificial, é a burrice orgânica, né? A inteligência artificial não suplanta isso. Tem um deslumbramento, nos parece, em relação a essa ideia, aparentemente porque é a primeira vez que nós, enquanto humanidade, nos deparamos com algo que parece com a nossa capacidade. E aí o encantamento é também que a gente ignora que é a nossa capacidade, né, espelhada. Então parece que alguém que se olhou no espelho pela primeira vez ficou deslumbrado. Mas a inteligência artificial não cria, ela copia, né? Ela não produz conhecimento a partir do zero. Então ela também não vai produzir tecnologia. Ela pode otimizar alguns processos de trabalho, mas há uma coisa, e isso a Abitec, a gente tem clareza que vai precisar trabalhar nessa área, que é o conflito na área de tecnologia com o marketing, né? Então, as empresas de tecnologia são empresas de tecnologia, não centros de pesquisa, elas vendem. E aí, muitas vezes, se cria uma coisa, uma onda sobre algumas coisas. É a bilhetagem digital, é a inteligência artificial. A gente já ouviu falar em inteligência artificial generativa para bilhetagem. A pergunta, ela gera o quê? Demanda? Ela traz o passageiro perdido de volta? Não faz sentido como expressão, mas isso causa algum tipo de movimentação na opinião das pessoas. E é nosso papel desmistificar isso. Então, não temos esse verbete, mas temos um verbete para dizer o que é isso. Olha, quando a gente fala tal palavra, nós estamos entendendo que significa isso. E todos nós, porque senão, uma das coisas que a gente se deparou nas primeiras conversas era o que é uma viagem no sistema desenvolvido pela empresa A, é uma meia viagem no sistema desenvolvido pela empresa B, é uma volta no sistema desenvolvido pela empresa C. Então, se o governo no SIMU perguntar quantas viagens forem realizadas, dependendo de qual sistema apurou a quantidade de viagens, ele poderia receber uma informação que é metade ou o dobro. Porque o entendimento sobre o que é viagem pode variar de um sistema para outro. Então, a primeira coisa é alinhar os entendimentos. O primeiro produto que a Abitec deve, e não é um produto comercial, é um produto para guiar as próprias associadas, é esse glossário, que é um entendimento sobre conceitos básicos. Como no passado a NTU fez manual para gestão e planejamento, a NTP produziu um manual de planejamento de sistemas de transporte. Então, a ideia não é um manual, a gente não tem essa pretensão, sou arrogante, dizer que estamos fazendo um manual. A gente está fazendo um compêndio dos conhecimentos e das experiências que cada empresa trouxe. Certo. Menor que o manual é um digital. Mas a gente vai ter
nesse momento, vamos enfrentar uma expressão que é comum. Várias pessoas se sentam para falar, e como é que os sistemas vão se conversar? Ah, não, os sistemas se conversam. Eu sempre tenho medo de Torre de Babel. Né? Certo. Então, assim, o que é viagem? Essas noções, elas estão espalhadas por vários lugares de vários jeitos. É possível fazer uma explicação sem colidir com noções já estabilizadas faz tempo? Ou seja, não será necessário ter uma norma de governo para que isso seja viagem, volta seja volta em todos os lugares? Uma maçã seja uma maçã, um cachimbo seja um cachimbo? Eu acredito que em algum momento, acho que eu nunca tive, nem nós tivemos essa pretensão de sermos uma BNT da vida, mas eu acho que em algum momento, se o trabalho for muito bem feito, se for bem acolhido, pode ganhar essa força, certo? Claro, a gente está tomando todos os cuidados para não tentar definir de maneira conveniente para nós como tecnologia os termos. Então, a participação de outras entidades, de outras empresas no processo de construção, acho que é nosso modelo assim, muito democrático, sabe? De trazer para a mesa o maior número de diversidades e de cabeças possíveis para poder pensar em conjunto. Então, se a coisa é construída em consenso, a tendência é que não haja muito conflito. E aí é muito importante a gente colocar que existe uma mudança até de paradigma, ou a gente tem uma mudança de mecanismo de incentivo no mercado, que é exatamente a sanção do marco legal. Ele estabelece alguns requisitos e ele já aponta que vão ocorrer mudanças no sentido da padronização de dados, da necessidade do governo de receber dados dos operadores. Então, no momento que a gente começa a falar sobre esses verbetes, ele é só um pequeno elemento, uma pequena camada de muitas questões que vão ter que ser construídas em conjuntos. A gente tomou um cuidado de falar que esse documento de verbetes que vai nascer não é da Bitec. O que a gente está fazendo é iniciando, a iniciativa é da Bitec. Mas o que a gente vai apresentar hoje, literalmente, é uma plataforma wiki. Literalmente como se fosse um Wikipedia. Então é uma plataforma onde cada entidade vai ter um acesso, ela vai aprovar, isso vai ser do setor. Então isso não é da Bitec. A Bitec, ela usando até mesmo de tecnologia para ajudar o setor. E como a gente vai fazer isso? A gente vai para todas as etapas que vão ser discutidas a partir da regulamentação que vier, seja do CIMU, do marco legal, a gente vai ter que discutir tecnicamente como é a visão, todas as normatizações e o que vai ter que ser feito. Porque quando a gente fala de Torre de Babel, é literalmente quando cada um tenta construir o seu tijolinho sem ser em conjunto. Se eu coloco um tijolo, mas eu estou normatizado, acordado com um tijolo anterior, aquilo vai ter uma base sólida e que a gente vai ter uma construção de fato que ela vai ser coerente. E aí o marco legal, essa sanção, é exatamente esse grande incentivo, porque a partir do momento que você vai ter dinheiro para o setor, isso vai não só incentivar os operadores, mas com o setor, o transporte, de fato, não colapsando, que é o grande objetivo de todos nós, o setor de tecnologia como um todo também vai sobreviver e vai avançar. Tá certo. Eu tenho falado aqui em várias entrevistas que muitas empresas enfrentam pelo Brasil, vocês também, desde operadores ou prefeituras que já estão antenadas, já estão prontas para entrar no sistema, já podem receber subsídio, podem receber até emenda parlamentar agora, isso é um problema, mas ao mesmo tempo você tem uma quantidade de empresas que ainda rabisca o planejamento na lousa, né? Como é que vai ser num mercado, numa área que se mexe com a velocidade dos celulares, né? A cada ano você tem um modelo novo. Como é que você faz para conversar com essas pessoas sobre tecnologia? A gente precisa fazer uma reflexão. O Brasil tem uma experiência interessantíssima em relação à tecnologia e digitalização. Vamos pegar aqui o caso do gov.br. Você pode entrar no gov.br usando um certificado digital, mas isso não está acessível para todo mundo. Então, como nem todo mundo tinha um eCPF,
precisava se criar uma outra maneira. Então você também podia fazer um login e criar esse login, mas você pode fazer o login usando o sistema do seu banco. Sendo que cada banco tem o seu próprio sistema. E todos os sistemas de todos os bancos conversam com o sistema de login do gov.br, que conversa com sistemas diferentes da Receita Federal, do SUS. É uma experiência que fala sobre isso. Porque mesmo a menor prefeitura ou a pessoa menos digitalizada, ela consegue acessar essa ferramenta. Porque quando a tecnologia, de fato, gera um benefício, o benefício é claro, ela produz essa transformação de digitalização. O que nos preocupa mais, e sim, é um ponto da sua pergunta, é que tanto as autoridades de transporte quanto os operadores de transporte precisam, a nosso ver, investir mais na capacitação das suas equipes. Há um movimento acontecendo, e ele é perceptível, de que lá atrás, no JPOT, na década de 80, o Brasil formou uma mão de obra que atua nesse setor até hoje, mas que está saindo. Com 70 anos. Isso. E que não está sendo reposta na mesma quantidade e, muitas vezes, na mesma qualidade. Então, esse é um ponto. E basta olhar o público dos eventos. Quando a gente vem para os seminários, né, eles acontecem periodicamente, você vai vendo qual é o nível de renovação da plateia. E aí, o que vai acontecer? As pessoas que foram formadas na década de 80 estão em processo, né, estão saindo. E quando elas realmente não estiverem, como vai ficar? Então, o que a gente entende é que o problema não é o tecnológico, de inclusão digital nesse caso. É muito mais um problema de o que você faz com os dados. Às vezes a gente escuta isso, não, porque faltam dados, a caixa preta dos dados. A caixa preta nos emociona na BTEC. Né? Porque, primeiro, é uma imagem equivocada. A caixa preta no avião é o que explica porque ele caiu. Ela não é o que esconde o motivo do acidente. Para você entender um desastre, você precisa abrir uma caixa preta, que é algo cuja função é armazenar informações sensíveis. Ponto. E aí se criou, para mim, eu já disse isso outras vezes, das coisas do folclore brasileiro, especificamente na mobilidade, o que mais me agrada é a caixa preta. Porque é um folclore, é um discurso que você repete à exaustão para explicar por que as decisões políticas não são tomadas. Por que não se prioriza o transporte público, por que não há um modelo de financiamento consistente, por que não há investimento em capacitação. Volta e meia, alguém diz, mas é porque existe uma caixa preta. Ah, vá. Né? Então, da nossa parte, nós estamos para cooperar com esse processo de inclusão digital, né, para desmistificar isso. Do ponto de vista da prosódia, eu acho que caixa preta tem a mesma nascimento de uma expressão que usa na manga do colete. Né? Colete é criado para não ter manga, mas ele juntou duas expressões que vieram de vários lugares. Um era a notícia do bolso do colete, que era usada nos anos 70. E a outra era a carta na manga. Aí foi indo, juntou e aconteceu isso. Caixa preta lá atrás, antes das caixas pretas do avião terem esse nome, era uma outra coisa. Mas aí foi juntando, foi misturando e fica essa contradição. Mora na filosofia, né? Filosofar é procurar um chapéu preto numa caixa escura onde ele não está. E a caixa preta, na verdade, é laranja, né? Certo? Nem a cor é a mesma. Ao mesmo tempo que ela pode ser verde. Isso. Enfim, mas vamos lá. É importante a gente ter esse andamento, mostrar enfim, a inteligência do setor na prática. Mas o que a gente vê é que as prefeituras, as empresas, vão muito mais acabar entrando pela dor do que pelo amor, né? Ou seja, vai chegar um ponto que, para receber dinheiro, tem que ter esse tipo de informação. Esse tipo de informação, se tiver razoavelmente legislada, vai sair de uma empresa de tecnologia bacana. Vai. Não, eu ia só citar artigo 13 e 21 do Marco Legal já sancionado. Muito bem. E, portanto, você vai ter essa obrigação, ou seja, vai ser pela dor, né? Vai ser pelo... Mas é importante notar, o Marco Legal foi um trabalho, uma conquista do setor. O setor trabalhou por isso.
Então, quando o marco legal traz a exigência, é sempre bom lembrar que o setor participou da formulação e da aprovação. Então, há também uma tradição no setor de que muitas mudanças não precisaram ser feitas. Do ponto de vista da psicologia, a gente só muda quando fica desconfortável, né? Se a gente for fazer uma análise mais psicanalítica da coisa aqui. Mas o fato é que o setor já deu muitos movimentos sem essa obrigação, sem essa imposição. Mas é preciso também criar as condições para que o movimento aconteça. Então, o setor, nesse momento, você olha, acabamos de ouvir uma fala ali da NTU sobre o fato da indústria estar estagnada. A gente produzir 10 mil ônibus hoje por ano, quando produzia 20 mil há 10 anos atrás. Então, se o setor está com dificuldade de realizar investimentos, esperar que o investimento aconteça por geração espontânea é um pouco demais. Tá certo. E aí acabou entrando um som meio alto. A gente vê que a obrigatoriedade e a criação coletiva não elide o fato de que, por exemplo, lá atrás, uns 2 anos, eu perguntei para alguém da área parlamentar aonde estava o nó contra o marco regulatório. E aí veio a resposta: não, são algumas empresas no interior com caixa preta que pressionam seus parlamentares locais. Esse teria sido o movimento contra que empurrou o marco legal, atrasou. Tá? A gente já vai para o final. Vamos para o momento merchandising. A gente vai distribuir para vocês. Muitos já conhecem, muitos já participaram. A revista da NTP, editada pelo Alexandre Pelegi. Então agora é o momento de vocês olharem e fazer aquela cara bacana, falar: puxa vida, vou ler e vou colaborar, vamos mandar artigos. Né? Por favor. Com certeza, não só como associação, acho que como indivíduos e como empresas, né? Cada um representando a sua empresa aqui. A gente está aprendendo e reconhecendo que é importante também se posicionar. Né? Tá certo. De forma construtiva, né? Eu acho que longa vida à Abitec, e o podcast de transporte está aberto, com suas portas e microfones abertos. Entendam esse microfone como um lugar de fala, né, da tecnologia, e sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Podcast do Transporte.